né? Eu tenho experiência com alguns atletas de esportes coletivos, onde você vê nitidamente que tem atletas que são super adaptáveis na geral, super adaptáveis, estão curtindo bastante, né, a fase geral e aí o processo de perda de peso, né? E tem a fase tática que às vezes é bacana, quem gosta de esporte, obviamente, gosta da parte técnica e tática do negócio, mas às vezes fala assim, poxa, nem suei, tô aqui 2 horas e meia treinando e nem suei, dá pra gente ir pra academia, fazer outra coisa. Aí você tem que ficar segurando o atleta, você fala, não, eu não quero que você tenha esse desgaste, né? Você tem que ali ficar segurando, porque o atleta, ele é dado pra isso, o atleta nato, ele é dado, né, pra esse desgaste, e às vezes dentro do processo da periodização, naquele dia, não é pra ter ele desgaste. Por que não é para ter aquele desgaste? Aí, mais uma vez, o que eu falei para vocês? A gente quer essa curva de supercompensação aliada o período todo. Então, a gente precisa prestar muito bem atenção nisso aqui, que seriam esses 2 exemplos aqui de baixo, né? O que são esses 2 exemplos de baixo? Quando a gente começa a perder essa evolução da supercompensação. E por que a gente perde essa evolução? Normalmente porque a gente não consegue, alguns erros, né? Primeiro, a gente não consegue planejar muito bem o nível ótimo adquirido da compensação anterior, do treino anterior. Em outras palavras... Planejar ou quantificar também, Em né? outras palavras, eu errei a mão na quantificação, na identificação, se ele recuperou adequadamente ou não. Se ele não recuperou adequadamente, ele vai ser desgastado mais facilmente. E aí a performance vai cair. Sim, porque aí a segunda sessão de treino ainda está ali na curva embaixo. Ainda está na curva ele embaixo. Ele está ali embaixo ainda, ele não Exatamente. recuperou. Ele você não já recuperou adequadamente. O estímulo ainda ali com a curva embaixo. Exatamente, tá? Você pode até falar assim, olha, eu não dei tempo dele supercompensar, não recuperei suficiente. A ideia é essa, não recuperei suficiente, então a nova sessão vai desgastar mais, ele vai levar, por vezes, mais tempo para se recuperar. E aí, se eu não identifiquei na primeira, também errei a mão de novo, não identifiquei na terceira, na quarta, na quinta sessão. O que a gente começa a perceber? Que você desgasta, recupera, desgasta, recupera, desgasta, recupera, mas você não tem a curva de supercompensação. Ele está sempre no mesmo condicionamento, está sempre no mesmo nível, tá certo? Então, isso aqui pode levar a um desgaste crônico, tá certo? Que pode ser resolvível? Pode, mas pode não ser. E aí, dependendo da fase que você tá, por exemplo, eu tô no finalzinho da fase preparatória. Finalzinho da fase preparatória, se você não chegou naquele ponto ali, fica complicado de você errar a mão nessa fase, porque você já está ali muito próximo da realidade de prova, muito próximo do que seria o ápice. Então, você não gerar a fase de recuperação, você pode gerar fadigas crônicas, como a gente chama, overreaching, que é um estado, né, de mal adaptação, de não recuperação, que pode gerar vários problemas, e o pior deles, que seria o estado de overtraining, né? O estado de overtraining, se você pensa num atleta de elite, você pode acabar com a carreira dele, né? Um atleta pegou uma lesão e fica no estaleiro, lá no departamento médico, e não volta para aquela competição, às vezes volta na ansiedade de querer retomar, né, no cálculo mal ali da comissão técnica, pressão de patrocinador, e aí o cara lesiona de novo, e aí ele fica nesse ciclo vicioso, que é o overtraining. Então, isso a gente não quer. Só pontuar que o overtraining, o nome diz que é overtraining, excesso de treino, mas não é necessariamente. É um conjunto, um excesso de estresse. Excesso de estresse, então, exato. Pode estar envolvido sono, muita viagem, não se alimenta direito, N coisas, tá? Não é só o excesso do treinamento em si. Agora, o que realmente é complicado mesmo pro dia a dia, difícil você quantificar exatamente esses estímulos para fazer sempre essas supercompensações ditas ótimas, né? As ferramentas não são tão precisas, né? Porque tem a parte clínica que tem que estar muito bem ajustada, de repente fazer uma escala de Borg, perguntar aí como que você está. Tem a parte de exame laboratorial que pode ajudar em algum grau, com certeza. Tem questionários de sono, qualidade de sono. Você está entender aquele corpo humano que é complexo. E eu também entendo que essa supercompensação, aí pensando em variável específica, força, flexibilidade, VO2, isso tem um limite. Eu não vou supercompensar ad eterno. Vai chegar que, de fato, é um VO2 máximo. Não tem como. O meu grau de força é esse. Não vou aumentar mais a minha força. Não dá. Então, também existe esse platô, vamos dizer. Esse teto que não tem como supercompensar. E tem algumas fases, bem antes da competição, logo antes, uma semana antes da competição, que alguns atletas fazem, por exemplo. Não é certo, não é errado, porque isso não é uma ciência exata, que eles, por exemplo, dão aquele treino pesadão, bem intenso, para exaurir, e a segunda sessão de treino é sem recuperação.
uma recuperação não adequada. E a terceira sessão de treino é uma recuperação não adequada. Para ele ficar bem exaurido, e aí daqui a pouco, faltando 3, 4 dias para a competição de fato, competição essa de um dia, não é de repente um tênis, um Grand Slam, que você vai ficar uma semana ali jogando, se você for 2 semanas no caso, né? Um Grand Slam, se você chegar até a final. Mas uma única prova, um crossfit, por exemplo, tapering, né, que fala, pode ser, é uma possibilidade, você exaurir o cidadão para tentar depois daquele descanso e ele recuperar daqui a 3, 4 dias e ficar bem. Não é certo, não é errado, mas tem literatura nesse sentido tem também. esses modelos, né, como você falou, depois que você identifica, né, com precisão a supercompensação, ou pelo menos o limite de supercompensação dos atletas, o que você não quer é causar uma queda de rendimento. Mas... Que é isso que interessa no fim, né? A performance, né? É a performance. Então, você não quer causar uma queda de rendimento. Então, por vezes, aí a gente volta lá no estímulo débil, estímulo mediano. Por vezes, você vai lançar a mão desses estímulos que não são débeis, medianos, em algumas sessões de treinamento, justamente para você provocar o que a gente chama da manutenção do que você adquiriu. E, por vezes, aí depende das características da modalidade, do atleta, etc. Normalmente, isso é muito utilizado quando as provas específicas ou as provas testes, elas têm essa característica. Então, às vezes, o cara não vai fazer uma prova única, ele vai fazer baterias de prova num dia só, então ele precisa ter esses estímulos de desgaste consecutivos. Né? E aí você lança a mão disso, mas em seguida desses estímulos bem exaustivos, você tem os períodos de recuperação mais acentuados. Então, aí quando o cara passa a não treinar todo dia, ele vai treinar 2 vezes na semana. Pesado, mas vai treinar 2 vezes na semana. Aí na semana seguinte, ele volta a treinar 4, 5 vezes. Então, isso tudo como eu falei, é planejado pensando na otimização da manutenção daquela supercompensação, tá? E aí a grande diferença do atleta profissional para o amador. O profissional descansa, porque está planejado. O amador tem que trabalhar. Exatamente. Para ganhar dinheiro por fora. E aí, obviamente, a performance não é a mesma, tá? E isso aí a gente vê muito em atletas de academia. Hoje, na academia, você tem de tudo, né? Você tem o público que, de fato, só quer o estímulo débil, né? E aí, enfim, o objetivo dele é o mínimo possível. Você tem o indivíduo que, de fato, quer virar a chave, quer mudar o estilo de vida, quer aumentar, quer sair do sedentarismo e ir para uma vida ativa. Você tem um indivíduo, atleta da academia, que eu falo, os atletas avançados, os atletas amadores. Na verdade, eu participo de vários grupos que são nesse sentido, né? Hoje o cara, ele ganhou um condicionamento que agora ele começa a se arriscar em provas amadoras. Ele começa a fazer uma maratona, ele começa a fazer uma meia, ele começa a entrar num circuito competitivo que ele abandonou lá atrás e ele volta. Hoje a gente tem atletas masters que são reconhecidos no mundo, com resultados bastante importantes. Então, você começa a ter que trabalhar muito mais forte e planejado com um atleta que treina como atleta, mas não descansa como atleta. Treina como atleta. Ele vai exigir de você, profissional. Ele quer treina resultado. como atleta, mas não come como atleta. Treina como atleta, mas não dorme como atleta, né? Ou seja, não tem o cuidado multidisciplinar que um atleta tem. E aí é óbvio que a performance não é a mesma, trabalhar com isso, o desgaste emocional, psicológico, financeiro é bastante importante. Então, vocês percebam que quando a gente pensa assim, Raquel, então eu treino há 10 anos, né? E eu tenho resultado, eu emagreço, eu aumentei minha força, eu mudei morfologia, né? Se eu não tiver tudo isso que você está falando, que vocês estão discutindo, se eu não tiver um profissional, se eu não tiver um médico, se eu não tiver um nutricionista, se eu não tiver nada, eu não ganho resultado. Se eu estou treinando na academia há 10 anos, eu não tive resultado? Tem. Você teve resultado. Só não otimiza, né? Não potencializa. Exatamente. Você tem resultado. Aí a pergunta que eu faço, mas esses resultados, eles são satisfatórios? Eu perdi 5 quilos em 10 anos. Será que você perder 5 quilos em 10 anos, você levou 10 anos para perder 5 quilos? Isso é satisfatório para você? Será que você não poderia ter, né, cronologicamente, um resultado mais rápido? Será que você não poderia ter, além desses 5 quilos, ter outras adaptações, né, importantes ali, completando o cenário para você? Então, ou seja, será que você conseguiu, ao longo desse tempo, alcançar esse resultado sem nenhuma lesão, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma interrupção, sem ficar doente frequentemente? Ou seja, a periodização, não a periodização, assim, o planejamento, vamos combinar que a periodização é uma chave do planejamento. O planejamento, ele serve para quê? Para você alcançar os mesmos resultados, sim, óbvio. Mas esses resultados, eles têm que ser satisfatórios, eles têm que ser eficientes, ou seja, são os mesmos resultados de uma forma segura e satisfatória, otimizada, em muito menos tempo. E isso faz toda a diferença, por isso que você precisa planejar. E quando você não planeja, qualquer coisa que vier, veio. E aí eu concordo com você quando você falou da nossa categoria um tempo atrás, que
tem muita gente que, na verdade, não planeja nada. Tem muito Pra quem profissional. não sabe onde quer ir, qualquer caminho vale. Qualquer caminho vale, né? Aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, Vai e a gente levando. vai levando. O grande problema é que, pro indivíduo que quer emagrecer, que tá ali no estético, que quer ali só um condicionamento físico, ele vai demorar mais tempo pra perder peso, ele vai demorar mais tempo pra ganhar força, Ou Mas- nem ganha, né? ou nem Naufraga. ganha. Mas, Naufraga, o Titanic. se você pensa num cardiopato, deixa a vida me levar, pode ser um infarto agudo, né? Então, assim, é importante que os profissionais de fato tenham isso em mente, né? O planejamento, ele é fundamental. E aí, quando a gente fala de planejamento, óbvio que para eu planejar quanto tempo, qual é o tempo necessário para recuperar, quantas sessões eu vou dar do mesmo estímulo, quantas sessões eu vou começar a aumentar a carga, ou o tempo de trabalho, volume, o número de exercícios, a gente fala, então, dessa periodização. Então, mais uma vez, o que é a periodização? Ela é uma parte do treinamento. Por que ela é uma parte do treinamento? Porque é a fase onde eu vou literalmente dividir em etapas, dividir em períodos. E aí, a gente denomina esses períodos como microciclo, meso e macrociclo. Sendo macrociclo aquele período geral. Ou seja, tudo que eu estou planejando aqui é de denominação macrociclo, que pode se estender de 1 ano, que pode se estender de 2, de 4, se a gente pensa em atletas olímpicos, de até 8 anos, né? 2 ciclos olímpicos, etc. Tá certo? Então, a famosa periodização, todo mundo fala de periodização, vai lembrar que você me perguntou isso logo no início, né? Micro, meso e macrociclo. Então, o macrociclo é o processo inteiro. O mesociclo é onde você vai encaixar as suas fases, que a gente chama de meso, né, para uma definição ali próximo de mês, mas, mais uma vez, não necessariamente ele cumpre em meses. Ele pode se estender 1 mês e meio, 2, vai depender do tamanho da fase preparatória, do tamanho da fase geral e das subfases dessa fase geral e preparatória.